Olá, senhores. Vamos aí com a resolução de uma questãozinha de magnetismo. Olha só que bacana. Complete o texto a seguir. A figura ao lado representa dois fios metálicos paralelos A e B, próximos um do outro, que são percorridos por corrente elétrica de mesmo sentido e de intensidades iguais a 1 ampere e 2 amperes, respectivamente. Ele chamou de I e 2I na figura, tá? Mas o I sendo 1 ampere, o 2I acaba sendo 2 vezes 1, que dá 2 amperes. A força que o fio A exerce sobre o fio B é piriri, provavelmente ele quer saber se é de atração ou repulsão, e sua intensidade é pororó, maior, menor ou igual à intensidade da força exercida pelo fio B sobre o fio A. Meninos, olha que bacana, ó. Vamos olhar aqui para o fio A. A gente está vendo uma corrente elétrica subindo, certo? Indo aqui da parte de baixo para a parte de cima. Tudo bem? Pela regra da mão direita, olha que bacana. Se eu colocar a corrente no dedão aqui, ó, regra da mão direita, hein? Dedão corrente, ó o campo magnético saindo do lado esquerdo do fio e entrando no plano ali, ó, do lado direito. Então aqui nós percebemos pela regra da mão direita que esse fio, ele realiza um campo magnético dessa maneira, ó. O campo magnético sai lá do lado esquerdo e entra aqui do lado direito. Aí ele gira, passa lá por baixo do fio e novamente ele sai do lado esquerdo do fio e entra do lado direito. Então nós podemos falar que o fio B está sujeito a um campo magnético entrando no plano dele aqui, ó. E esse campo magnético é o campo magnético gerado, ficou muito feio esse B, deixa eu mudar. Esse campo magnético é o campo magnético gerado pelo fio A para nós. Belezinha? Só que agora eu vou fazer a mesma regra com o fio B. Olha por quê. No fio B também está passando uma corrente elétrica subindo aqui, ó. E aí, pela regra da mão direita, eu percebo que ela gera um campo magnético saindo do lado esquerdo e entrando também do lado direito, certo? Então aqui, ó, seguindo essa regra, eu vou fazer em verdinho agora. O fio B também gera um campo magnético girando ao redor desse fio. Dessa forma aqui, mais ou menos, ó. Ou seja, saindo do lado esquerdo e entrando do lado direito. Aí ele gira, passa por debaixo desse fio e sai novamente. Esse é o campo magnético que a corrente do fio B gera na região. Inclusive lá aonde está o fio A, ó. Aonde está o fio A, ele está gerando um campo magnético que sai. Este é o campo magnético gerado pelo fio B. Bom, ninguém gera campo aonde está, mas a gente percebe que o fio B gera campo lá no fio A. E o fio A gera campo magnético aqui no fio B. E agora, senhores, já que nós temos corrente elétrica e movimento de carga elétrica, né? Então as cargas têm velocidade, vamos dizer assim. E temos campo magnético em cada corrente elétrica, em cada movimento de carga. Velocidade de carga e campo magnético interagem e aparece o que para nós? Força elétrica. E aí nós vamos utilizar a regra da mão esquerda. Vamos lá no fio A primeiro, já que ele fala do fio A, né? A força que o fio A exerce sobre o fio B. Então vamos lá no fio B primeiro, já que ele fala primeiro do fio B. Deixa eu só ver certinho aqui. Eu já deixei as mãos todas tiradinhas aqui, bonitinho. Olha lá. Regra da mão esquerda. Vamos colocar aqui, ó. O dedão é o F de faça, lembra? O indicador é o B de campo magnético, faça, bom. E o dedo médio é a nossa velocidade. Só que aqui, meninos, olha só que bacana. Eu percebo que a velocidade das cargas é a corrente elétrica, ó. Ela tá vindo aqui, ó, nessa direção. E o indicador que está bem aqui embaixo, escondidinho, ó, a ponta do indicador aqui, ó. O indicador, ele está entrando no fio B. Olha lá, o campo magnético que o A gera, ele está entrando no fio B. Isso significa, ó o nosso dedão aqui. O dedão, ó, o fio A, está puxando o fio B para ele. Então a gente percebe que a força magnética que o fio A gera no fio B é uma força magnética de atração. Tá claro aqui para vocês?
Olha só que bonitinho. Não fiquei esperando resposta de ninguém, não. Pode ficar tranquilo, tá? Não tô louco ainda. Então, essa daqui é a força magnética. É uma força magnética, portanto, vamos preencher lá? Eu poderia colocar aqui que é uma força magnética de atração. Tranquilo? E sua intensidade, vamos lembrar. Vamos pegar agora a outra mão esquerda, a mesma mão esquerda, mas no outro formato. Vem aqui com o tio, ó. Eu tenho aqui a minha mão esquerda, só que agora numa outra posição. Por quê? Nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. De novo. Dedão é faça. Campo magnético no dedo indicador bom. O dedo médio é velocidade, vestibular. Essa mãozinha aqui, essa da posição ficou melhor, né? Olha lá, ó. Eu sei que a corrente elétrica, que as cargas elétricas se movem nessa direção, que o sentido, né? Que o campo magnético está saindo, ó, do plano para nós. E aí eu percebo que o dedão está dando atração com o fio B. Ou seja, lá no fio a força magnética também é de atração. Então aqui o fio A é atraído, é puxado pelo fio B. E meninos, querem guardar essa regra? Sempre vai ser assim, tá? Sempre que você tiver dois fios paralelos percorridos pela corrente elétrica no mesmo sentido, não precisa ser do mesmo valor não, tá? Aliás, nesse daqui não é. Apenas no mesmo sentido, a força magnética entre eles é uma força de atração. Quando elas forem percorridas por sentidos opostos, uma sobe, a outra desce, aí sim a força magnética vai ser uma força de repulsão. Eu posso falar que forma um para-ação e reação aí? A gente vai ter que tomar muito cuidado, tá? A gente vai ter que tomar muito cuidado em falar um para-ação e reação, porque existem situações que eles vão ter direções diferentes. Mas nós podemos citar um para-ação e reação. São forças de mesma direção, olha lá, de sentidos opostos, aplicadas em corpos diferentes e o principal, de mesma intensidade. A intensidade aqui é a mesma, meninos. Isso significa que ele fala a sua intensidade e a sua intensidade é igual à intensidade da força. Então, vou colocar aqui, ó, é igual à intensidade da força exercida pelo fio B sobre o fio A. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente completou a lacuna e enxergamos tudo o que acontece nessa relação entre dois fios paralelos percorridos por correntes. No mesmo sentido, força de atração e mesma intensidade. Em sentido oposto para as correntes, força de repulsão, porém ainda sempre com mesma intensidade. Beleza, meninos? Grande abraço a todos.